Olá, sou a professora Rejane e estudaremos hoje o método de integração por soma de frações parciais, caso 4. Caso 4 é quando o polinômio q de x, que está no denominador da nossa função racional, possui alguns fatores quadráticos irredutíveis e repetidos, desse tipo aí. Então, A1x² mais B1x mais C1, ainda numa potência K. O que a gente faz? Nós reescrevemos a função r de x sobre q de x como? Então, se ele é um fator quadrático irredutível, no numerador eu não vou ter apenas uma constante, eu vou ter uma constante A1x mais B1. Com este termo aqui, desde a potência 1, aumentando mais uma fração com outro polinômio aqui de grau 1, com outras constantes, né, A2 e B2, com o denominador ao quadrado, até chegar na potência K que eu tenho aqui. Digamos que aqui fosse K igual a 4, eu teria 4 parcelas só do caso 4. Ainda eles podem aparecer misturados, desde o caso 1 até o caso 4. Onde essas constantes serão calculadas. Exemplo. Eu tenho que calcular essa integral. No numerador eu tenho um polinômio de grau 5 e no denominador eu tenho um polinômio de grau 6, que é x² elevado ao cubo. Potência de potência multiplica os expoentes da x na 6. Então, se resolvermos a multiplicação dos polinômios do denominador, obteremos um polinômio de grau maior que o polinômio do numerador. Por isso, não precisamos efetuar a divisão de polinômios. Então, o que a gente tem aqui no denominador? x² mais 2 é um fator quadrático irredutível, né? Não tem raízes reais. Então, ele é ou o terceiro caso, que eu tenho fatores quadráticos irredutíveis, ou o quarto caso. Se não tivesse aqui a potência 3, ele seria o terceiro caso. Como esse fator quadrático irredutível ele é repetido, ele aparece aqui 3 vezes, então ele é o quarto caso. Como é que a gente vai separar essa fração aqui numa soma de frações parciais? Fazendo 3 parcelas, porque esse aqui é o nosso K. Então, aqui a gente terá uma soma de 3 parcelas, onde eu tenho AX mais B no denominador, o x² mais 2 na potência 1. Depois eu vou ter um CX mais D com o mesmo na potência 2, mais um EX mais F com ele na potência 3. Então, eu vou ter que determinar as constantes A, B, C, D, E e F. 6 constantes. De que maneira? Da mesma forma que os outros casos, tirando o mínimo. Quem é o mínimo entre esses 3 fatores? É ele com a maior potência. Quando eu dividir esse termo na 3 por este na 1, vai dar ele ao quadrado multiplicado por AX mais B. Quando eu dividir esse termo por ele ao quadrado, vai sobrar ainda um x² mais 2, que vai ser multiplicado por CX mais D. Quando eu dividir ele por ele mesmo, vai dar 1, que vai multiplicar o EX mais F. Então, aqui eu tenho que abrir esse quadrado para depois multiplicar por cada um desses termos. Então, vai ser o quadrado do primeiro, que está aqui, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, esse termo aqui foi aberto e aqui aplicamos a distributiva. Cx vezes x² dá cx ao cubo, cx vezes 2 dá 2cx.
mais dx² mais 2d mais ex mais f. Agora, a gente tem que aplicar a distributiva aqui. Então, ax vezes x na quarta dá ax na quinta. Ax vezes 4x² dá 4ax², que já foi aqui junto com o c mais c, porque os dois termos têm x². E ax vezes 4, 4ax, que está aqui, 4a vezes o x. Depois, bx na quarta, que está aqui, mais 4bx², 4b junto com x², eu junto com esse d aqui, que também tem x², e mais 4b, que é o termo independente, está aqui. Que mais que eu tenho aqui? Os termos com x, o 2c e o e foram colocados aqui com o x em evidência. O 2d, que é constante, e o f também. Então, eu tenho o mesmo denominador aqui dos dois lados, vou cortar e vou igualar os numeradores. O ax na quinta será igualado com 1x na quinta. Então, daqui já sai o valor do a igual a 1. O bx na quarta vou igualar com 1x na quarta, então o b também vale 1. E assim por diante. 4a mais c vou igualar a 4, 4b mais d vou igualar a 4, 4a mais 2c mais e vou igualar a 4, e 4b mais 2d mais f também vou igualar a 4. Então, teremos esse sistema aí, onde o a e o b já têm os valores diretos. Aliás, se eu substituo o a por 1, significa que o c vale 0. Se eu substituo o b por 1, também o d vale 0. Então, c é 0 e o d é 0. O a vale 1, então o e será 0 e o f também. Então, sobrou apenas o a e o b de tudo isso. Então, nós teremos todo esse polinômio aqui, é a mesma coisa que x, 1x mais 1 sobre x² mais 2. Então, em vez de resolvermos essa integral aí, vamos resolver a integral do x mais 1 sobre x² mais 2. De que maneira? Separando x sobre x² mais 2 dx, mais 1 sobre x² mais 2 dx. Aqui, eu tenho u, e o du é 2x dx. Então, vou multiplicar por 2 aqui, um meio aqui na frente. E aqui eu vou ter arco tangente, onde a ao quadrado é igual a 2, então o a vale raiz de 2. Então, ficaremos com 1 meio do ln de x² mais 2, mais 1 sobre raiz de 2 arco tangente de x sobre raiz de 2 mais c. Ou colocando 1 meio em evidência, né? Porque aqui eu posso racionalizar 1 sobre raiz de 2. Se eu multiplicar por raiz de 2 sobre raiz de 2, dá raiz de 2 sobre 2. Então, esse termo aqui foi substituído por raiz de 2 sobre 2 e 1 meio foi colocado em evidência. E aí temos a resposta final. Então, na aula de hoje, estudamos o método de integração por soma de frações parciais, caso 4. Até uma próxima aula.